Olá, resilientes, como estão? Hoje foi o dia que o Senhor nos fez. Que você possa ter se levantado totalmente disposto a conhecer mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui desfrutando do presente diário da presença dele. Amém? Hoje estamos no capítulo, deixa eu escrever aqui, capítulo 5 do livro de Jó. E vamos conversar sobre os versículos 17 e 18, tá bom? Opa, 18. Jó. Deixa eu fixar o comentário. Olá, Michele, bom dia. Seja muito, muito bem-vinda. Aproveita, Michele, esse tempinho e convida os seus amigos a participar desse devocional. Deixa eu convidar os meus aqui, porque eu peço e também convido. Não dá para convidar todo mundo, então eu convido só algumas pessoas que estão aqui. Joab já quer tecer seus comentários. Pronto. Convidei só algumas pessoas. Né, filho? Não dá para convidar todo mundo, não. Porque senão eu fico um tempão aqui. Mas amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem, filho. Tem que ficar quietinho, não pode mexer na Bíblia da mamãe. Você já rasgou tudo ontem. Então vamos lá. Hoje estamos no capítulo 5 de Jó, onde ele faz, não é Eliafaz, quando eu fiquei falando Eliafaz o tempo todo, mas não é Eliafaz, ele faz. Ele continua o seu discurso, né? Continua a sua resposta ao desabafo de Jó, tá? Então hoje... Então hoje a gente vai continuar conversando sobre isso, tá? E uma coisa que muito interessante que... Você vai ficar no chão, peraí, isso. Então vamos lá. Olá, bom dia Lília, bom dia Val, sejam todos bem-vindos. Hoje então vamos no capítulo 5 do livro de Jó. Já vou traçar um panorama aqui do livro de Jó. Ele continua então com o seu discurso, né, referente na verdade sua resposta referente ao desabafo de Jó, tá? Do capítulo 3. Então hoje eu quero comentar com vocês o seguinte. Bom dia, Joab. Aí, Joab tá dando bom dia pra vocês também, tá bom? Então, assim, o que eu quero comentar hoje sobre a referência desse capítulo é o seguinte. No capítulo 13, fala assim, ó, não é o nosso capítulo de referência, mas só para que vocês entendam qual é a importância da gente estudar o contexto histórico, tá bom? Então, o capítulo 13 fala assim, vamos lá, 13. Apenas os sábios, apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos altos são malogradas por suas precipitações. Então olha o que acontece. Paulo, ele citou a parte desse versículo lá em 1 Coríntios 3,19, no sermão sobre a divisão da igreja, tá? Então o que acontece aqui? Paulo usou a parte desse versículo porque os cristãos lá em Corinto se gabavam da sua sabedoria e os seus líderes, né, na verdade, se gabavam da sua sabedoria e dos seus ensinamentos. O orgulho fazia com que eles dessem mais importância ao mensageiro do que de fato a mensagem. Então Paulo usou parte desse versículo para exortar a igreja referente a isso. Aí você está se perguntando, Lindiane, mas por que você está dizendo isso? Porque mesmo que o conselho de Elifaz não faça nenhum sentido para a vida de Jó, a palavra de Deus tem aplicabilidade para os nossos dias de hoje. Então talvez você olhe assim e fale, nossa, mas por que esse versículo está aí se não faz o menor sentido para Jó? Para o contexto de Jó não faz sentido, mas a palavra do Senhor é viva e eficaz e tem aplicabilidade para os nossos dias de hoje. Por isso que precisamos estar totalmente familiarizados, precisamos conhecer as Escrituras. Espera, filho. Precisamos conhecer totalmente a Escritura para entender a extensão da palavra de Deus. Olha só. Paulo citou parte desse versículo sobre os sábios, né, que se enganam nas suas próprias sabedorias, lá em 1 Coríntios para exortar a igreja. Então, o que nos mostra? Que ainda hoje podemos usar a palavra do Senhor. Pode não fazer sentido para a vida de Jó, mas faça maior sentido para as nossas vidas. Então precisamos estar totalmente conectados nas Escrituras, precisamos entender qual é o contexto da palavra que está sendo dita, precisamos estudar a fundo, não apenas ler, mas estudar a fundo para a gente poder entender quais são as referências, por que elas estão se cruzando, qual é o sentido, né,
daquela palavra e por que está usando aquela palavra. Então, olha a importância da gente compreender de forma correta a escritura, para que a gente entenda que se a gente consegue entender de forma correta, a gente vai entender as partes difíceis. Muitas vezes as pessoas estudam a palavra do Senhor, leem a palavra do Senhor e falam: eu não consegui entender nada, parece muito complexo, eu não consegui compreender. É porque a palavra do Senhor como um todo, ela precisa ser estudada dessa forma, entender a aplicabilidade, entender qual é o contexto histórico, entender qual é a cultura da época. E para a gente conseguir entender isso, requer tempo. E muitas vezes não queremos nos dedicar esse tempo ao estudo da palavra do Senhor. Por isso que não há muitas vezes um entendimento. E por isso que muitas vezes, em muitos lugares, tem cristãos perecendo por falta de conhecimento, porque não desejam buscar da fonte. Querem apenas ouvir de terceiros e aí são enganados e martirizados. Então, estamos aqui para quê? Para aprender a palavra do Senhor, né? Então, vamos ver qual é a aplicabilidade desse capítulo para os nossos dias de hoje. O nosso versículo-chave, como eu falei, não era o 13. Nosso versículo-chave é o 17 e 18, que diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, olha só, Eliafaz estava correto quanto à alegria que existe em sermos disciplinados por Deus. A felicidade está em perceber que Deus disciplina apenas quem Ele ama. Você está sendo disciplinado, está sendo exortado pelo Senhor. Muitas vezes ficamos chateados porque somos chamados a atenção. Muitas vezes nos sentimos magoadinhos porque estamos sendo chamados a atenção. Mas olha para o lado bom disso. Se você está sendo disciplinado, é porque Jesus te ama. Jesus se importa com você e Ele deseja que você receba a disciplina dEle para que você consiga viver de forma melhor e de forma que agrade ao Senhor. Não é lindo isso? Senhor só disciplina aquele quem ama. Olá, seja bem-vinda, Daiane. Não é lindo? É lindo demais. Eu fico maravilhada com esse Deus. Deixa eu tentar pegar outra coisa para distrair, Joá. Porque é assim, aqui, filho. Toma. Quer? Lá no chão. Deixa eu ver aqui. Não, Joab, minha Bíblia não. Peraí, gente. Olha a luta que é. Mas vamos lá, não vamos desistir, não. Tem palavra do Senhor pra gente hoje. Peraí, filho. Deixa eu te dar um pedaço só. Deixa eu tentar resgatar aqui o meu esboço, porque Joab rasgou-se tudo. Mas amém, louvado seja Deus. Isso é para você ver que é difícil fazer devocional. É difícil. Muitas vezes, muitas coisas tentam nos atrapalhar, nos persuadir a não fazer. Mas temos que permanecer firmes no Senhor. É difícil com uma criança pequena, é difícil com seus afazeres, com seu trabalho, mas o Senhor renova as nossas forças e nos dá força para conseguir alcançar a graça e a misericórdia dele e conseguir o renovo que precisamos para permanecer firmes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu estava falando aqui? Precisamos crer, entender que a maior alegria está em reconhecer que somente o Senhor disciplina aquele quem ama. Se você é amado por Deus, você vai ser disciplinado por Ele. Então, olha a aplicabilidade desse texto para os nossos dias de hoje. Quantos de nós pensamos que precisamos levar a vida e vivemos a nossa vida e nos esquecemos que a exortação e a disciplina faz parte do amor de Deus. Não é verdade? Então, tudo bem que lembrando que aqui nesse contexto não traz aplicabilidade para a vida de Jó, mas não faz total sentido para as nossas vidas? Não faz total sentido para as nossas vidas? Então, olha só, a visão da disciplina tem sido, na verdade, quase esquecida no sentido de que a disciplina gera dor. A disciplina gera dor, mas ela nos ajuda a crescer. Lembra que a gente falou isso nos primeiros capítulos?
Mas isso está sendo muito esquecido. Hoje em dia, a gente só se ouve falar, ultimamente a gente está se ouvindo muito falar das palavras em que vamos crescer, vamos prosperar, vamos isso, vamos aquilo. E esquece que na dor, na disciplina, a gente cresce. A gente não está conversando sobre isso. A gente não está falando sobre isso. A gente só está lembrando das partes boas. E aí, quando chega o dia mal, porque ele chega para todos, as nossas emoções começam a nos trair. Por quê? Porque a nossa mente está sendo treinada para somente viver coisas boas. Somente viver coisas boas. Mas a gente precisa lembrar que vamos passar por momentos de tribulações, sim. Vamos passar por dor, sim. Vamos ser disciplinados, sim. Mas a palavra do Senhor nos diz para a gente ter bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, a gente também vai vencer. Só que a gente precisa parar com isso. A gente precisa parar de buscar somente a disciplina, as palavras boas. A gente precisa lembrar que vai haver dor, vai haver sofrimento, vai haver tristeza. Mas o Senhor Jesus estará conosco em todos os momentos. Ei, Dayana, recebe essa palavra. Em nome de Jesus, receba aí, Dayana. Então, assim, precisamos lembrar. Precisamos parar de acreditar nessa teoria de que o cristão só vai viver coisas boas. A gente vai passar por momentos de tribulação, a gente vai passar por momentos de dor, de sofrimento, a gente vai passar pela disciplina do Senhor, porque não somos perfeitos, mas somos amados pelo nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Vamos aprender mais, então, aqui com a aplicabilidade desse capítulo para os nossos dias. O bom comportamento nem sempre é recompensado pela prosperidade. É o que eu acabei de introduzir aqui no início. Muitas vezes estamos pensando que, porque somos bons, vamos ser recompensados com coisa boa. O mal não vai vir sobre nós. Porque agimos de acordo com os princípios do Senhor, porque temos um coração bom, porque fazemos só coisas boas, porque ajudamos o nosso próximo, porque abençoamos a vida do nosso próximo, as coisas ruins não vão nos acontecer. Ei, meu irmão, vai nos acontecer sim. Eu sei que muitas vezes parece ser injusto e às vezes a gente quer se revoltar contra o Senhor porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Se você assiste o jornal, eu creio que você assiste revoltado. Eu nem gosto de assistir esse jornal de meio-dia porque só tem sangue. Mas muitas vezes eu paro para olhar e refletir sobre isso. Coisas boas, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. A gente não pode se revoltar com o Senhor Jesus. Porque Deus, Ele sabe do nosso início, do nosso meio e do nosso fim. A recompensa pelo bem e a punição pelo mal está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. E elas são aplicadas de acordo com a sua vontade. Não com a minha, não com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes a gente olha, é injusto, parece injusto, mas Deus tem controle de tudo e todas as coisas. O que precisamos é orar por essas pessoas. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós, como seres humanos, a gente permite brechas e Satanás entra. Mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente sendo pessoa boa, mesmo a gente vivendo de acordo com a vontade do Senhor, sim. Muitas vezes a gente permite, a gente abre brechas e Satanás, ele entra. Porque o que Satanás quer é colocar dúvida em nossa mente. Ele quer colocar dúvida em nossa mente para a gente parar de crer nas promessas do Senhor. Ele quer colocar dúvida em nossa mente para a gente parar de crer nas promessas do Senhor. Mas Deus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então lembre-se, vamos fazer um resumão. Deixa eu pegar aqui o meu esboço jogando no chão. Vamos lá fazer um resumão aqui da aplicabilidade desse capítulo para os nossos dias de hoje? Olha só, precisamos entender que a felicidade está em perceber que Deus disciplina somente quem Ele ama. Você é amado por Jesus, por isso que você está sendo disciplinado por Ele.
Muitas vezes não compreendemos de fato o motivo do nosso sofrimento, mas precisamos ter a nossa fé em Jesus, porque mesmo que passamos pela dor, a dor nos faz crescer. Não podemos confiar na teoria, na teoria que eles estão falando aí, que as pessoas boas não passam por momentos ruins. A gente passa por momentos de dificuldade sim. Ó, Joab, pegando meu óculos, gente. Por isso que muitas vezes eu apareço em óculos aqui, porque Joab não permite, entendeu? Mas amém. Terminando aqui. Finalizando aqui o resumo da live, da aplicabilidade de hoje. Então, a visão da disciplina que tem sido só que a gente vive em bonança, que a gente não vai passar um momento de dor, não existe. Mesmo pessoas boas, que fazem somente coisas boas, passam por momentos difíceis. Precisamos entender que quem vai punir e quem vai trazer justiça é Deus e não nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, porque eu agradeço muito ao Senhor por nos lembrar essas coisas. Por isso que eu adoro estudar o livro de Jó, eu adoro estudar sobre as nossas emoções, porque ele nos mostra o quão humanos somos e o quão dependentes somos do Senhor. Então, o livro de Jó vai trazer muita aplicabilidade para os nossos dias, para como lidar com as nossas emoções, para entender a dor e o sofrimento. Não a compreensão total de por que estamos passando, mas entender que vamos passar e que o Senhor Jesus estará conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Amém, em nome de Jesus. Olá, seja bem-vinda. Soares, seja bem-vindo. Lília, Val, quem eu não falei, gente, sejam muito bem-vindos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar? Vamos declarar que somos amados por Senhor? Vamos declarar que se recebemos a disciplina de Deus é porque Ele nos ama? Vamos declarar que vamos sim passar por dor e por sofrimento, que nem tudo é bonança, mas o Senhor estará conosco? Vamos declarar isso? Se você decidir nesse momento declarar isso junto comigo, coloca aquela mãozinha assim, ó, pra cima. Coloca aí aquela mãozinha pra cima e vamos declarar junto. Isso significa que você também tá declarando aí do outro lado. Você tá declarando que você é amado por Jesus e por isso que você recebe a disciplina dele. Você tá declarando que você vai passar por sofrimento sim, mas você entende que o Senhor Jesus estará com você. Em nome de Jesus. Você entende que não é tudo bonança, que não é tudo coisas boas, que vamos passar por momentos ruins, mas o Senhor, o consumador da nossa fé, estará conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos declarar, vamos orar em nome de Jesus. Ora aí você na sua casa também, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, declaramos essa noite que recebemos a sua disciplina porque sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor só disciplina quem o Senhor ama, Pai. Sabemos, ó Deus, talvez não, como Jó, não compreendemos, ó Deus, a nossa dor, o nosso sofrimento e nem precisamos compreender porque a nossa humanidade não nos permite isso. A sua grandeza está maior que tudo e todas as coisas, está além da nossa compreensão. Mas sabemos, Deus, que se vamos passar por dor e sofrimento, o Senhor estará conosco em todos os momentos. Porque o Senhor é o consumador da nossa fé. O Senhor é a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso lugar seguro, a nossa rocha, Pai. E vamos sim, na Tua palavra, ter bom ânimo para vencer toda essa tribulação. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos lembra disso, porque a nossa mente muitas vezes está totalmente maquinada a entender que vamos passar só por momentos bons, mas o Senhor nos lembra que vamos passar por momentos de dificuldade, mas o Senhor estará conosco, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Sabemos que a justiça vem de Ti, sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Te agradecemos por essa palavra, louvamos ao Teu santo nome pelo Teu cuidado, por esses devocionais, pela aplicabilidade desse capítulo para os nossos dias de hoje. Te agradecemos e oramos em nome do Teu Filho amado Senhor Jesus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Louvado seja o Teu santo nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Eu fico muito feliz em saber aí que vocês também estão orando, que vocês também estão declarando que são amados por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje estávamos aqui com essas pessoas. Eu creio que amanhã estaremos com o dobro de pessoas se você convidar mais uma pessoa. Eu falo muito com o Senhor Jesus que eu não estou aqui por números. Eu muitas vezes já fiz live
somente para Jesus. E não me importo de fazer isso, porque depois as pessoas, elas vão assistir e eu creio que o Espírito Santo está fazendo a vontade dele. Mas se você conhece alguém que precisa de um relacionamento íntimo, constante com o Senhor Jesus, convida essa pessoa, porque eu creio que não existe na face dessa terra uma pessoa que não precise desse relacionamento com o Senhor. Como eu disse, eu não estou aqui por números, mas o nosso propósito é alcançar vidas para o Senhor. Então, se depois essas pessoas vão assistir essa live e vão receber a palavra através do Espírito Santo, eu fico muito, muito feliz mesmo, porque a obra é do Senhor. Eu sou apenas a mensageira. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E glória a Deus. Joabe aqui orando também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, queridas, né? Tenham um excelente dia na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu amo iniciar o meu dia junto com vocês e com o Espírito Santo de Deus. Tenham um excelente dia na presença.